Numa conjuntura de tripla crise, o cenário econômico de Cabo Verde continua a ser desfavorável, com vários desafios a enfrentar. O país tem uma dívida pública, tanto interna como externa, considerada elevada, e o analista econômico António Batista afirma que o nível de endividamento de Cabo Verde é preocupante. Sim, essa dívida é uma dívida concessional. Concessional quando nós temos a taxa de juros não é muito elevada, nós temos um prazo muito dilatado, é dívida com parceiros que nós podemos renegociar, o governo tem tentado renegociar essa dívida, perdão da dívida, e não é dívida de curto prazo, isso não implica 2023 nós temos que pagar as contas, não. É dívida de longo prazo que nós podemos amortizar, o governo tem amortizado essas dívidas. A dificuldade é captar recursos, quando o país está endividado fica difícil ter confiança para conseguir empréstimos, para conseguir financiamentos. Mas Cabo Verde é um país que sempre contou com a solidariedade de países terceiros, nós contamos sempre com a solidariedade, somos um país pequeno, então pouco dinheiro faz grande diferença. Os nossos imigrantes têm enviado mais remessas, isso tem ajudado as nossas contas públicas. E os nossos parceiros ainda mantêm a confiança no país, têm garantido o mínimo em termos das ajudas públicas ao desenvolvimento, porém isso não é suficiente. Nós sabemos que outros países estão a enfrentar uma situação de insegurança, de incerteza sobre o futuro por causa da guerra, também o aumento do preço é generalizado e provavelmente não é muito, não é muito prudente o país contar apenas com terceiros, a remessa ou ajuda pública ou investimento externo. Assim, nós teríamos que ter capacidade de exportação, continuarmos a exportar os nossos serviços através do turismo, exportar mais bens, incentivar ou pelo menos reduzir a nossa dependência à importação. São políticas estruturais que deverão ser feitas para contornar esse cenário da dívida. O endividamento ele é preocupante sim, é um nível muito elevado, mas ele é sustentável para a forma que o país tem lidado com ela, não é uma dívida de curto prazo. O problema é o atual endividamento, que é o endividamento de curto prazo por causa de endividamento interno. E num ambiente de crise, a criatividade é a palavra de ordem. Por isso, para enfrentar os desafios atuais, há que se apostar em políticas públicas concretas, recuperar a confiança das famílias e dos empresários. O governo não tem essa folga financeira. Também nós temos déficit em termos das contas públicas, por causa da grande despesa que o governo teve que fazer durante a pandemia e contornar esse cenário de inflação. O governo de Cabo Verde não tem muita margem, Nós temos que ter muita criatividade. Eu não tenho todas as informações, digamos assim, que no Ministério das Finanças eles podem ter, mas eu consigo ver que é muito difícil. Nós temos uma margem muito limitada de políticas públicas e o desafio que o país tem pela frente ele é muito grande. O governo terá que ter muita criatividade mesmo, porque, como eu tinha dito, o importante é gerir a expectativa. E a expectativa ela é muito volátil e depende da propaganda, depende do que nós escutamos, depende da sensação de como vai a economia. Eu não vejo o governo a fazer isso da forma correta, Ele tem feito propaganda, mas propaganda tem limite, tem um prazo limitado, porque mais tarde ou mais cedo nós vamos encontrar a realidade. Então terá que ser feito políticas concretas para recuperar o emprego, para recuperar a confiança das pessoas e das empresas. O cenário é de incertezas e para 2023, uma pesquisa do Centro Econômico e Empresarial mostra que a economia mundial caminha para a recessão no próximo ano, já que os custos mais altos dos empréstimos destinados a combater a inflação causam a contração de várias economias.